Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ora, essa declaração que o Senhor Jesus fez foi no momento em que uma mulher perguntou onde devemos adorar ao Pai, se era nos montes ou se era no templo em Jerusalém. E Jesus diz que não deveria haver uma preocupação nem entre uma coisa nem outra, porque Deus, na verdade, ele não está preocupado com questões físicas. Aonde é, em que local, que placa de igreja, que rua, que cidade. Não, Deus não está preocupado com esse tipo de geografia para receber adoração. É certo que essa declaração de Jesus foi também para nós entendermos que Deus ele quer ser adorado e não porque ele exige, e não porque ele simplesmente está pedindo, não é porque ele é digno. Ser digno não existe forçar a barra para tal coisa. Ser digno não é necessário esperar ou pedir algo a alguém. Quando você é digno, você recebe porque você é digno. Então, por Deus ser digno, por Jesus ser digno de receber toda adoração, toda glória, todo louvor, então não deve ser um forçar de barra. Deus quer que os seus adoradores o adorem e adorem de uma maneira consciente que ele é digno. Então, ora, o que ele diz a sua palavra? Mas a hora vem. Jesus está dizendo, haverá um tempo que vocês terão que entender que adorar a Deus está além dessa questão física, denominacional, que adorar a Deus está além da placa de igreja que você faz parte. Ora, Deus ele supera tudo isso, certo? Então, a hora vem e agora é. A hora vem e existe esse momento, Cristo dizendo assim, em mim, nele, em Cristo, depois de sua orientação. Agora é. Entenda o que eu estou dizendo, entenda o que eu estou ensinando, porque essa é a verdade. Pensem no que Cristo ensinou, no que Jesus ensinou, como ele tratou a questão religiosa com a questão do Evangelho. Na religião, achamos que precisamos ou dependemos de um lugar para adorar. No Evangelho, a minha adoração, ela se identifica na pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho, é em Jesus que eu devo me encontrar. E é agora. Escutem, preste atenção no que foi dito, ouçam o Evangelho, em que os verdadeiros adoradores, porque falsos existem muitos, mas os verdadeiros adoradores irão se destacar dos demais. Por quê? Porque eles ouvem o Evangelho, estão detidos ao Evangelho, estão preocupados com o Evangelho. Não se apegam à religião. Eles não são presos, escravos da religião. Eles não são escravos da religiosidade que tem hoje cegado muitas pessoas e não permitido que elas vejam o Evangelho. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Olha, outra razão para que eu compreenda que Deus ele requer muito mais do que um gesto físico. Adorar a Deus não é apenas abrir a boca, não é apenas levantar as mãos,
não é fechar os olhos, erguer as mãos para o alto ou curvar a cabeça. Adorar a Deus tem que vir com seu intelecto, tem que vir de dentro para fora. A alma tem que estar ligada a essa adoração. O espírito tem que estar ligado ao espírito digno de receber a adoração. Então, quando vamos a um local e não vamos em espírito e em verdade, não conseguimos adorar a Deus como deveríamos. E talvez é isso que você tenha tido muitas experiências. Aí eu fui para um culto, eu fui para uma reunião e eu não consegui adorar a Deus. Mas por que não? Porque talvez você foi fisicamente, você foi apenas para gesticular, para talvez o pastor disse erga sua mão, aí você ergueu, sorria para o irmão, aí você sorriu, diga para o irmão do seu lado e você falou, mas não estava ali em espírito e em verdade, compreende? Então adorar ao Pai deve ser em espírito. E em espírito é com a sua alma quebrantada, é com seu coração alegre, é com seu coração ou quebrantado, alegre no sentido de, porque a presença de Deus está ali, mas quebrantado de coração, em espírito é dando liberdade a Deus para trabalhar dentro de você. Quantas pessoas vão para as reuniões e as palavras entram no ouvido e saem pelo outro? Não é assim? Quantas pessoas escutam Deus falando através da sua palavra, mas não conseguem praticar nem sequer uma vírgula? Então, toda vez que isso acontece, toda vez que isso é uma realidade na sua vida, você não consegue fluir a palavra, você não consegue vivenciar a palavra após uma reunião, após um encontro, após um momento, não importa o lugar, como deixou aqui o texto bem claro, você não adorou a Deus em espírito e em verdade. Em verdade, nos traz uma lembrança muito clara de que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito, com o coração quebrantado, com a alma quebrantada, com o coração de carne para receber, sensível à voz do Espírito, mas em verdade, na pessoa de Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Então, o verdadeiro adorador, quando adora o Pai, adora a Deus na pessoa de Jesus. Escute, não tem como adorar o Pai sem a figura de Jesus. Ele é a verdade. Adorar em espírito e em verdade, conforme as Escrituras. A verdade é a palavra de Deus, as Escrituras é a palavra de Deus, conforme, em verdade, como diz a palavra. Mas pastor, talvez eu estou indo adorar pela primeira vez. Mas a palavra de Deus já tem alcançado você de alguma maneira, senão você não iria adorar. Em espírito e em verdade. Isso é algo que devemos pensar com muito, mas com muita seriedade. Porque assim o Pai procura tais que assim o adorem. Não é interessante? Para concluir, que ideia é essa de que Deus procura tais que assim o adorem? É como se Deus estivesse agora buscando pessoas, indo nos lugares ou olhando para que encontre pessoas que o adorem desta maneira? Não, é porque Jesus está dizendo aqui que esse é o desejo do coração de Deus. Deus, ele sabe quem são os verdadeiros adoradores. Mas o desejo de Deus é que os seus adoradores se comportem assim, em espírito, em verdade, não preocupados com placa de igreja, não preocupados com a denominação que faz parte, não preocupado com a religião, não preocupado com essas coisas que só têm causado divisões. Então, o Pai procura, é o desejo de Deus. Esse procurar é também trazer a ideia para você de que Deus, ele é acessível. E que Deus, ele é relacionável. E de que Deus, na pessoa de Jesus, você pode encontrá-lo, você pode ter relação com ele, que da mesma maneira que ele busca, ele também quer ser buscado.
Da mesma maneira que Deus ele escolhe os seus filhos, Deus ele quer que você escolha amá-lo, adorá-lo com exclusividade como único e suficiente Salvador. Então que nesses minutos de graça você compreenda que a adoração a Deus está além de muito que a gente pensa que é adorar. Que esses minutos de graça possam te alcançar e que Deus assim te traga iluminação, a luz do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. É isso que eu desejo. Fiquem na paz e até o próximo minuto de graça.